proposta do estudo de hoje é nós relembrarmos esse mês de outubro, que eu acredito que todos nós, desde o início, já tenhamos nos recordado que outubro é um mês que se comemora no dia 3 de outubro, o nascimento de Kardec. Né? Então, a gente vai aproveitar o dia de hoje, 30 de outubro, para fechar o nosso mês com essa alegria de recordar Kardec e, principalmente, nós possamos compreender essa obra bendita que é o Espiritismo e o porquê que nós devemos tanto estudar. Por que as obras básicas são importantes? Por que eu deveria acreditar em tudo que está escrito nas 5 obras básicas? O que tem de tão importante lá e por que é tão idônea as informações que estão ali? Então, a gente vai começar entendendo quem foi o nosso codificador. Hipólite Léon Denisard Rivail, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, juiz, e Jeanne Luz Duhamel, descendente de família leonesa, católica, de nobres e dignas tradições. Só nessa primeira informação a gente já pode perceber de onde veio Kardec, o professor Rivail. Quando a gente vê que ele era filho de um juiz, isso mostra para a gente a grande influência que isso teve até mesmo da codificação. Por quê? Vocês já repararam que a codificação tem um formato de código, que é separado em partes, títulos, subtítulos, escrito em questão 1, questão 2, subitens, parágrafo. Não dá aquela ideia de ordem, de algo organizado, com um pensamento concatenado entre os fiéis. Kardec recebeu essa influência da família. Então, a gente nota que ele veio de uma família de jurista. Isso faz toda a diferença para nós quando a gente observa a codificação. E é interessante porque o Espiritismo não existia naquela época, né? A Igreja Católica era a religião predominante. Então era muito natural que ele viesse de um berço católico. E olha só, ele foi educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Desde pequeno, desde a formação do núcleo familiar de Kardec, existia aquela preocupação imensa com a moral. Como isso foi importante, né? Para que o codificador trouxesse não só da sua bagagem espiritual, como quando encarnado e desde pequeno, recebendo instruções severas de retidão moral. Isso fez toda a diferença também na nossa codificação. Ele trabalhou como professor, escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino. Ele era professor muito dedicado. Ele faleceu da ocorrência da ruptura de um aneurisma quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. O professor Hipólite está sepultado no cemitério do Père Lachaise, em cuja tumba está escrito em francês o seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Já ouvimos essa frase, né? Já ouvimos, é o lema dele. Seria só uma figurinha para a gente ver a simplicidade do túmulo dele. Muito simples, quem já teve a oportunidade de visitar pessoalmente, vê que não tem nada de especial. E pasmem, meus irmãos, muitos franceses sequer sabem quem é Kardec. Ele não é sequer conhecido, ele não é muito conhecido lá atrás. É interessante a gente notar que o Espiritismo foi necessário que ele nascesse lá, porque naquela época a França era o centro das atenções. Grandes filósofos,
ali naquela região. E foi necessário, então, como a França tinha assim, o olhar, os holofotes do mundo estavam voltados para a França, então era muito natural que o espiritismo tivesse que nascer ali. Mas a gente sabe que hoje ele não tem tanta força ali. Tanto é que a espiritualidade muito sábia trouxe o desenvolvimento das obras complementares para o Brasil, a parte do Evangelho. Então, a gente entende que lá foi necessário o início e as ideias depois foram desenvolvidas aqui. Com 14 anos, ele ensinava os colegas menos adiantados. Com 18 anos, tornou-se bacharel em ciências e letras. Com 36, casou-se com Amélie Rodin. Ele era pedagogo, foi o ativo propagador do método de Pestalozzi. Lutava pela democratização do ensino público. É interessante a gente notar isso porque a gente sabe que o acesso à informação, desde muito tempo na história da humanidade, era algo restrito. O conhecimento era símbolo de poder. Quem sabia ler e escrever era um diferencial, estava à frente de muita coisa. Tinha uma qualificação diferente, né? Então, saber ler, escrever, ter acesso a livros, ao conhecimento, ao que era publicado, ao que era divulgado, ter acesso à escola, era algo para poucos. E hoje a gente vê que a coisa já mudou muito, né? Mas ele tinha aquela preocupação de que conhecimento não deveria estar restrito, não deveria ser condicionado a nada. Então, desde muito cedo, ele tinha essa influência e essa preocupação com o acesso. E hoje, graças a Deus, a gente tem ali inúmeras obras escritas, se não me engano, todas de Chico Xavier, podendo ser baixado na internet, qualquer livro do Chico, para a gente poder usufruir da leitura, do conhecimento espírita. Então, não é por falta de recurso financeiro que a gente não tem condições de conhecer a doutrina espírita. Ela está facilmente acessível para todos nós, o que é uma glória. Dos 39 aos 44 anos, ele manteve em sua residência cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, matemática, retórica e francês. Isso para a gente ter uma ideia da formação desse professor e o quanto foi importante que ele tivesse conhecimento em tantas áreas diferentes, do conhecimento, da ciência, né? Porque isso fez, teve diferença, fez uma diferença tremenda nos fenômenos das mesas girantes, que foi o início, né? Foi necessário que houvesse toda aquela invasão em massa dos espíritos, trazendo fenômenos físicos para que pudesse ser investigado, e que no início era motivo de diversão, né? Hoje vai ver, é divertir, quer passar seu tempo, vem para cá que a gente vai fazer uma mesa girar. A mesa sobe, desce. O que é que faz ela subir e descer? Então, assim, no início, as mesas girantes, elas eram tidas como diversão, como curiosidade. E Kardec, como ele era muito sério nos estudos e tinha conhecimento em tantas áreas, ele primeiro duvidava e depois ele extraiu daquele fenômeno uma fonte de informação, de perguntas e respostas, até concluir que por detrás daquele fenômeno havia espírito. Então, na verdade, não era a mesa que falava, não era a cadeira que falava, que respondia perguntas e respostas, né? Que dava uma comunicação. Era espíritos. Ele conclui isso depois, de muito raciocínio, depois de muito estudo. Nesse período, preocupado com a didática, ele elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas. Isso aqui é uma informação que eu trouxe só para mostrar para a gente que o professor tinha obras próprias. Ele já era assim, ele já divulgava conhecimento, ele tinha livros publicados em seu próprio nome.
Ele falava francês, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. E a gente aqui, eu particularmente, falo português, né? Que homem inteligente, estudioso. Como foi importante que ele conhecesse todas essas línguas? Por quê? O fenômeno das mesas girantes ele não acontecia só na França. Aconteceu em vários pontos do globo terrestre. Então, como era algo novo que estava acontecendo e pipocando em vários pontos diferentes, a partir da revista espírita, Kardec concentra as publicações de diversos pontos das pessoas que queriam discutir o fenômeno e outras coisas. A revista espírita serviu como um ponto de encontro de informação para debates de tudo aquilo que estava acontecendo. E as pessoas mandavam as questões, perguntas, respostas para a revista espírita. Então, a revista espírita ela serviu como fonte, um meio de comunicação. E como as coisas aconteciam em diversos pontos, veja a importância de saber diversas línguas. E isso vai fazer dar credibilidade para tudo o que ele perguntava e todas as respostas que ele obtinha. Porque se a mesma pergunta é feita por vários grupos espíritas em diversos pontos que nem sequer esses grupos se conheciam e obtinham a mesma resposta, a gente vai perceber que tinha um fundo de verdade. E é em busca dessa verdade que Kardec tanto trabalhou. Aos 58 anos, em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Somente em maio de 1855, o professor Rivail aceita o convite do Sr. Cartier para presenciar o fenômeno na casa da senhora Plínio Marzoni. Ele percebe então que havia ali um fato, que necessariamente decorria de uma causa. Aqui só para te ilustrar um diálogo que ele tinha. Ele foi convidado pelo Sr. Cartier. Já sabe das singular propriedades que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. E ele, a par dessa informação, com efeito muito singular, mas a rigor isso não me parece praticamente impossível. Por quê? Vejam que naquela época a ciência já estava muito avançada, já estava descobrindo o átomo, já tinha precedentes, algumas personalidades que vinham antes de Kardec já tinham descoberto a eletricidade, o magnetismo. Por exemplo, o Mesmer. Quem sabe da vida do Mesmer? Quem não lembra da tomadinha do Mogobeiro, que nós tanto gostamos, procuramos? É uma pomada magnetizada. A gente sabe que ela tem uma informação que é um jeito todo especial de ser feito. E quem deu essa receitinha da tomada do Mogobeiro? Foi o Mesmer. Então ele estudava o magnetismo e Kardec já acompanhava. Então tinha muita coisa acontecendo na época na área da ciência que já estava se desenvolvendo a todo vapor. E aí ela não falou para ele, não, eu entendo mesmo que é possível curar, que é possível, existe magnetismo animal, que Mesmer estudava na época. Né? Então eu sabia que existiam pessoas que tinham magnetismo de energia, não era algo que era estranho para Kardec. Mas aí a pergunta se avança. Eis uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando, como também fale. Interrogada, responde. Opa! Isso agora é outra questão. Só acreditarei quando ouvir. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja o caso mais do que eu encontro de praxe. Então, a primeira coisa de um cientista sério é duvidar. Não sai acreditando em tudo, até porque ele precisa passar pelo crivo do discernimento. Então, ok, eu entendo que existe magnetismo, porque a eletricidade, o átomo, né, a locomotiva a vapor. Então, a questão da energia já era algo estudado, mas uma mesa falar, responder, mesmo que tem
cérebro, ele era conhecedor de anatomia. Ele sabia que para poder falar precisa passar por algum campo cerebral de alguém. Não é possível que uma pessoa que falta aquele campo fale, por mais que tenha uma garganta. Então, para ele era muito duvidoso aquilo. Ok. Até então, as reuniões não tinham fim determinado. Tentava ele obter resposta para os problemas que lhe interessavam, do ponto de vista da filosofia, psicologia e da natureza do mundo invisível. Percebeu que as perguntas eram respondidas com precisão, profundez e lógica. Então não era banais, não era uma brincadeira. E viu que aquilo constituía um todo e ganhava a proporção de uma doutrina. Teve a ideia de publicar esses ensinos para a instrução de toda a gente, os quais formaram a base do Livro dos Espíritos. Em 1855, através da médium histórica Godin, Rivail tomou conhecimento da existência do seu espírito protetor. Ele recebe notícias das mesas girantes também em Londres, Nova York e São Petersburgo. Olha só, não só ali na Europa, né? Em março de 1856, lhe é revelado pelo Espírito de Verdade ao seu guia espiritual, com quem passa a ter contato por 15 minutos, uma vez por mês. Que é o Espírito de Verdade? Jesus. Jesus não disse que era ele. O Espírito de Verdade é uma pleia de espíritos. É uma reunião de espíritos elevados que se propuseram a colaborar com a codificação. Mas quem estava lá todo criando todo mundo? Jesus. Particularmente, essa informação me trouxe uma paz incrível. Porque se tem dedo de Jesus na codificação, como é que nós podemos duvidar se alguma coisa que está ali pode ser verdade ou não? Não poderia ser verdade. Isso aqui, para mim, particularmente, foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu comecei a amar muito mais o Espiritismo, não só pelas verdades que eu constatava ali, mas porque eu percebi que tinha medo de Jesus. Então, se tem medo de Jesus, eu não preciso ter medo, eu não preciso duvidar. O que eu preciso é partir da base, que é a multiplicação, para começar a criar o meu discernimento. Então, quer dizer que, como é que eu posso me aventurar por leituras de outras obras que se dizem até mesmo espíritas, se eu não sei nem a base? Eu digo isso por experiência própria, porque para mim fez toda a diferença. Eu não comecei no Espiritismo. Eu comecei a leitura por outras obras, mas eu percebi que eu estava caindo em enganos. Até eu perceber que eu precisava da base. Então eu espero que isso também faça diferença na vida de vocês. Sempre utilizando da regra observar, comparar e julgar, prosseguir nos estudos espíritas. Fazia questão de submeter o trabalho ao exame de outros espíritos com auxílio de médios diferentes. Meus irmãos, será que alguma coisa que é verdade vai ser verdade só aqui em Goiânia? Ou vai ser verdade só no Brasil? A lei da gravidade é uma lei da natureza, correto? Se é uma lei da natureza e todo o planeta Terra está sujeito à lei da natureza, então a lei da gravidade é em todo o planeta. Ela funciona da mesma forma em todo o planeta. E se ela é uma lei, ela funciona de forma igual. Então, a mesma lei, o mesmo fenômeno, gravidade, ocorre nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na Ásia. Então, partindo desse raciocínio, a gente vai pensar também nas questões filosóficas, doutrinárias, voltadas para a moral, que Kardec trouxe. Se Kardec fez esse estudo de forma globalizada, quer dizer que as verdades que tem também na codificação é global. Não é só para nós, brasileiros, ou só para os franceses, de onde nasceu o Espiritismo. Então vejam, as perguntas que ele submetia aos grupos
único de diversas partes, a mesma pergunta, obtendo respostas muito semelhantes e analisando isso, até mesmo a mesma resposta, conta que não poderia ser verdade. Então, o caráter essencial da doutrina espírita chama-se universalidade. É para todos, é universal, é para o planeta inteiro. Não é só para um ou outro. Mais de 10 médicos prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas nos seguintes de meditação. Foi que elaborou a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, com 501 questões. E fechou o Livro dos Espíritos e concluiu o trabalho com 1019 questões. Adota depois o pseudônimo de Allan Kardec. Por que o pseudônimo? Porque ele tinha obras próprias. Então ele concluiu o trabalho que ele estava realizando não era obra dele. Era uma obra dos Espíritos feita por todos nós. Aqui, só para ilustrar, não vou passar livro por livro, só para mostrar a cronologia, como que foi aparecendo no decorrer da vida de Kardec. Em 58, a Revista Espírita, 4 meses depois veio a Sociedade Espírita de Paris, aí veio o Livro dos Médiuns, o livro O que é o Espiritismo, o livro, substituído 3 anos mais tarde por o Livro dos Médiuns, por ser mais abrangente e metódico. Era o livro de instrução prática das manifestações espíritas. Depois que veio o Livro dos Médiuns. Aí veio depois Espiritismo na sua expressão mais simples, Viagem Espírita. Isso aqui é para mostrar quantas obras ele tinha na área espírita e que não são obras básicas, mas são obras espíritas. Tem diferença? Por quê? Porque nas obras básicas tem medo de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, vejam, curiosidade, era chamado de imitação do Evangelho. Imagina a gente começar a reunião, gente, vamos abrir agora o livro Imitação do Evangelho, capítulo. O nome não pegou muito bem, então ele, por orientação, por sugestão, uma amiga que era da editora, onde ele publicava os livros, que sugeriu, não, esse nome muito legal, Imitação do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus ele aceitou a crítica e estamos aí passando por esse nome mais bonitinho, né? Veio depois o Sério Gênese, Caracteres da Revelação Espírita e obras póstumas. Para quem já teve a oportunidade de folhear, de ler o livro Obras Póstumas, ele funciona como se fosse um diário de Kardec. O que ia acontecendo, como que ele ia fazendo as suas descobertas. Tem muita coisa interessante nesse livro, mas é obra básica, meus irmãos. Não é? Aqui, eu trouxe para nós entendermos um pouquinho uma mensagem que está lá no livro Seara dos Médiuns, capítulo 29, psicografia de Xavier, mensagem de Emmanuel. Ele vai mostrar para nós alguns personagens. É um capítulo extremamente denso de informação, porque ele traz inúmeros personagens que, de uma certa forma, colaboraram com a codificação da doutrina espírita e que o Emmanuel ele faz uma distinção muito bacana do que é fase. As fases do aviso, aí depois vem aqui a fase da chegada, mas só para a gente entender um pouquinho. O que é a fase do aviso? É aquele momento que precedeu a codificação. E aí ele cita alguns personagens como Emanuel Swedenborg, na Suécia, e Andrew Jackson Davis, lá nos Estados Unidos, Nova York. A gente começou a observar que existem fenômenos que vão acontecendo com eles. Esse Emanuel Swedenborg, ele tem um aspecto interessante que a Igreja Católica ela já pregava que existia a alma, né? Já existia a alma, eles já entendiam dessa forma. Ele, depois que perde o pai, ele começa a se dedicar profundamente à ciência, começa a dissecar cadáveres para ver se achava lá dentro do corpo a alma.
Então, o que deu errado também faz parte do acerto depois, né? A gente sabe que Thomas Edison, para poder descobrir e desenvolver a lâmpada elétrica, quantas vezes ele não errou? Quantas tentativas até chegar no acerto? Então, cada tentativa exitosa era tipo assim: isso aqui não deu certo, então eu preciso tentar de novo. E ninguém precisava cair no mesmo erro. A partir do momento que já viu que não deu certo, não vai dar certo para mais ninguém. E a gente precisa entender essa sabedoria das coisas, porque se a gente percebe como o irmão nosso, o sofrimento é grande quando ele brinca, por exemplo, a gente vai ter que se utilizar também não vai dar certo. Nós estamos todos sujeitos às mesmas leis. Interessante quando a gente aprende com o irmão ali, a gente aprende no caminho, né? Andrew Jackson Davis lá também teve a contribuição dele. Aqui é só para falar dos personagens, nós não podemos perder muito tempo. Seria muito interessante se a gente estudasse a vida de cada um deles. Kardec está falando da chegada. A gente vai observar aqui o ano, a época, tudo mais ou menos no mesmo tempo, as coisas acontecendo em diversos pontos do planeta. A família Fox, aquele fenômeno do raio-x lá nos Estados Unidos, os irmãos David Porter, que começou brincando com os fenômenos das mesas girantes, a Florence Cook, que era uma médica fantástica de efeito físico, de materialização, a Eusébio Paladino, lá na Itália, e nós temos aqui também o David Douglas, da Inglaterra. Aqui na fase do entendimento, só para a gente entender que, apesar do Espiritismo já ter alguns bons aninhos, é uma doutrina muito jovem ainda. É muito natural que, por ser tão jovem, que por não traz só mensagens novas, como reforça mensagens do Cristo. Então, ela é nova no sentido de um avanço, de desenvolvimento dos ideias do Cristo. Mas o cristianismo está aí há mais de 2000 anos. Então, a gente nota que na vida de cada um de nós existem essas fases. Tem gente que precisa do fenômeno do efeito físico. Tem gente que acha que para acreditar em si não precisa do fenômeno. O fenômeno já aconteceu há muito tempo, as descobertas já foram estudadas. E tem gente que ainda, né? A gente sabe que nas nossas reuniões mediúnicas não existe fenômeno de efeito físico, porque a gente já entrou na parte doutrinária, moral. As coisas já são descobertas. Kardec já fez todo o trabalho para a gente, né? Então, a Emmanuel conclui assim: como toda edificação espiritual obedece a cronologia da mente. Se a gente está falando de cronologia da mente, a gente está falando de individualidade, de experiência de cada um, né? Ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do abismo e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a conversão. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos conquistar os princípios da fraternidade e esclarecer o socorro moral que benefício das consciências. O que importa então? Não é a codificação no seu sentido moral? É para isso. Veja que foi necessário toda aquela parte de magnetizar coisas imóveis, seres não vivos como mesa e cadeira, para que se pudesse concluir que por detrás desse ser inanimado existe uma inteligência que não é dela. Por quê? Porque quando viesse depois a psicografia, para a gente entender que essa mensagem não era do médium, era do espírito. Então foi preciso uma confissão séria e firme, no sentido de que existe espírito para que pudesse se desenvolver a mediunidade, o estudo no sentido da mediunidade, e para a gente concluir com segurança de que a mensagem vem do além, que não é do médium, é do além. Interessante, né? Como que essa qualidade trabalha? Aqui é só para a gente ter uma noção de alguns personagens que contribuíram também no espiritismo, contemporâneos a Kardec. Eu coloco a Marion na França, Gabriel Delanne também na França, Leon Denis. Há quem diga que se Kardec tivesse falhado na sua missão de codificar, alguns deles estariam prontos para continuar
ou talvez até começar a obra. E Ernesto Bozano americano. Cada um deles com o seu cabedal de conhecimento, de a bagagem cultural e espiritual de cada um, mas a gente nota que quando o missionário vem, ele nunca está sozinho, sempre vem, né, em apoio. E nós também somos missionários, de certa forma, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós somos. Se nós estamos estudando a doutrina espírita para nós nos melhorarmos, promovemos realmente, conhecemos merecedores de uma felicidade, nós estamos ao mesmo tempo inspirando, resgatando e promovendo. Nós somos exemplo. Então, não duvidamos, não podemos duvidar de que, de uma certa forma, nós somos missionários, com pequenas missões, mas com fiel ou sermos fiéis no mundo, porque a gente possa sempre nos recordarmos da nossa tarefa diária, que por menor que seja, precisa ser realizada com amor, com êxito, com dedicação, porque tarefas maiores depois virão. Aqui é para nós estudarmos um pouquinho de método, porque como é que Kardec usava? Ele não era cientista. Como é que a ciência ela se solidifica? Como é que ela apura os fatos? Como é que ela analisa? Método, caminho pelo qual se atinge o objetivo. Metodologia, arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. Isso é funcionário. Então, que método Kardec usava para chegar à verdade, né, daquelas informações? Aqui, a título de exemplificação, o que é método dedutivo? Ele parte da análise geral para o particular. Por exemplo, vamos raciocinar juntos. Todo homem é mortal. Eu tenho aqui uma premissa maior, ela parte do todo. Pedro é homem. Eu já afunilei um pouco o meu raciocínio, concorda? Partindo de um homem individual. Logo, Pedro é mortal. Cheguei a uma conclusão. Então, eu tenho premissa maior, premissa menor e uma conclusão. Isso é método dedutivo. Método indutivo deriva da observação do caso da realidade concreta. É elaborado a partir de um particular. Por exemplo, vamos falar de um exemplo do método dedutivo. Sabe aquelas pessoas que estão amarguradas afetivamente, que tiveram decepções amorosas? Então, elas acabam com conta de um relacionamento, elas acabam concluindo assim: nenhum homem, nenhuma mulher presta. Esse é método dedutivo, mas parte de uma premissa. Qual é a premissa? Um relacionamento. Pode ser concluído isso? Nenhum homem, nenhuma mulher presta, porque o relacionamento que eu tive não foi bom. Olha a conclusão equivocada que se chega, partindo de um método dedutivo de premissas também equivocadas. Né? A gente não pode concluir num universo de bilhões de seres no planeta Terra por conta de um relacionamento que eu tiver essa conclusão. Né? O método indutivo é aquele do particular. Então, Pedro é mortal, João é mortal, José é mortal, Carlos é mortal. Ora, Pedro, João, José e Carlos são homens. Logo, todos os homens são mortais. Então, eu vou partindo de particularidades para mim concluir uma ideia geral. Isso aqui, só para a gente ilustrar um pouquinho mais, é como se a gente fizesse análise de um punhadinho de arroz. Eu pego um punhado de um saco grande de arroz, pego um punhadinho e vou fazer a análise. Eu vou analisar grão por grão para saber qual é o tipo do arroz? Não, eu pego um punhado, analiso, é tipo 1, tipo não sei o quê. Foi preciso eu analisar por um saco inteiro? Eu peguei uma amostra. Né? Isso é método também. Aqui, a gente vai ver o método experimental, que é a observação dos fenômenos. Então, a ciência usa muito desse método experimental, injetando substância no rato para saber como ele comporta, tirando substância do organismo do rato para saber qual é a reação. Então, ele vai fazer experiências, né? Isso aí é bem claro para nós. Mas eu queria fazer um raciocínio conjunto com
as conclusões equivocadas. Eu vou fazer uma exemplificação. Vamos supor que a gente diga assim, a gente sabe que Stevie Wonder é zero, certo? Stevie Wonder é zero, é a minha premissa. Deus é amor, ok? Então é uma premissa, concorda? Stevie Wonder é Deus? Não, desculpa, faltou uma premissa. O amor é zero. Stevie Wonder é zero. Deus é amor. O amor é zero. Conclusão: Stevie Wonder é Deus. Vamos colocar o raciocínio, professor. Eu estou partindo de premissas, cada uma delas me parece verdadeira, mas eu chego a uma conclusão equivocada. Às vezes a gente tem algumas pessoas que se apresentam como amigos, um grande amor na nossa vida, agem como se amigos fossem, mas em um determinado momento elas se contradizem. Eu não sou seu amigo, você não sabe que eu sou seu amigo, então por que você não faz o que eu estou te pedindo? Peraí, mas se você fosse tão meu amigo assim, você não me pediria algo dessa forma, ou nesse sentido? Então, as premissas, elas nos levam a um raciocínio que a gente vai ter essa conclusão. E que a gente nunca perca, meus irmãos, a lógica e o discernimento na análise de cada premissa, e principalmente na conclusão delas. Porque elas podem se perder no meio do caminho. Uma obra que ela começa verdadeira, para poder mostrar que ela está condizente com a doutrina espírita, ela pode te induzir a pensar que o que ela está dizendo ao final é verdadeiro também. Mas muitas vezes ela começa com verdades para te induzir uma confiança que depois ela vai te trazendo informações que não são verdadeiras. Então a análise do raciocínio, da preocupação com a verdade, ela tem que ser constante no decorrer de toda a leitura da obra. Isso Raul Teixeira fala no vídeo que você deve mostrar. Então aqui, só adiantando, qual é o método de Kardec? Razão e bom senso. Nós não vamos nos delongar nessa parte. Era só para mostrar. Percepção extrasensorial, usava assim da intuição, né? E a questão moral. Veja a importância. Um ponto relevante, que não deve passar despercebido, é aquele que a nova ordem de conhecimento trouxe no seu código, questão moral. Essa é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que a rigor deve transformar o indivíduo para melhor, adequadamente. Não se conhece o bom espírita pelo esforço que faz por burilar as suas mazelas, né? Por se tornar um homem de bem, por promover a reforma íntima. Esse é o verdadeiro espírito. O mais é um lado espiritismo não é moral, é por suas consequências morais que ele fará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Meus irmãos, alguns dizem que a doutrina espírita é progressista, porque ela abre espaço para que a ciência opine. Mas a parte moral é invulnerável. Tem gente que acha que o espiritismo é ultrapassado e a gente vai entender. Nós mal compreendemos o espiritismo. Tem gente que acha que vai ser pessoa para pagar. Não, você está sofrendo com isso porque você merece. Quem que pode dizer um negócio desse? É consolador. Se você está aqui para pagar, o que me resta? De esperança. Não é consolador. E a doutrina é consoladora. E ela está com base em Jesus. Ela traz e reforça a mensagem de Jesus, que era amor. Ele tem o jugo leve. Ele só pediu para a gente amar. Então não tem como dizer que ela está ultrapassada. Se a gente nem conheceu ela. Como é que a ciência poderia dizer que o honrar pai e mãe está ultrapassado? Ou não é verdade? Como? Então existe sim um campo para a ciência. Imagina se hoje quando a ciência descobriu o princípio.
gracinha, você chega lá. E ela vai descobrindo outras coisas, e ela vai acrescentando. E aí a gente vai tendo terapêuticas mais avançadas, mais eficazes, voltadas para o espírito. E não mais só para a matéria, como a gente vê hoje. Né? Então, tem espaço para crescer? Tem. Mas e a parte moral? Ela é inumerável. Aqui, cheguei no ponto que eu mais queria nessa fala de hoje. Mostrar as nossas obras básicas. O livro dos Espíritos é a raiz. Ele é dividido em 4 partes. A primeira, das causas primárias. A segunda parte, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Meus irmãos, o livro dos Espíritos é um livro condensado, feito de perguntas e respostas. Cada uma dessas 4 partes dá origem às demais 4 obras. Então, formam o verdadeiro kardeciano. Quando eu vou estudar, por exemplo, a Gênese, seria muito interessante que eu estudasse primeiro a primeira parte do livro dos Espíritos. Porque aquela primeira parte está sintetizada e as ideias se desenvolvem no livro inteiro da Gênese. Tem gente que não tem muito apreço pela astronomia, pelas descobertas científicas, pela história da humanidade, porque isso está lá na Gênese. E gente que não gosta de ver a Gênese, não sabe nem quem tem de bom lá dentro. Mas eu digo para os senhores, quem não se interessa por essa parte histórica da humanidade, vá para a segunda parte do livro da Gênese. A segunda parte do livro da Gênese vai falar dos fenômenos, milagres, vai falar de várias curas que Jesus fez, cada uma daquelas, a multiplicação dos pães, a mulher, como é que é o nome? Isso. Todos aqueles aspectos da cura de leprosos. Então, tem a parte que é voltada para isso, na Kardec estudada da segunda parte da Gênese, os milagres que Jesus fez. Então, tem uma parte muito interessante ali. Se nós vamos ler e estudar o livro dos médiuns, é muito interessante que a gente estude a segunda parte do livro dos Espíritos, que vai falar da vida espiritual. Não tem uma correspondência muito grande essa segunda parte do livro dos Espíritos com o livro dos médiuns. Mas para você entender a mediunidade, você tem que entender como é que funciona o mundo dos Espíritos. Então as ideias, elas se convergem, elas se encaixam, se desenvolvem. Lá na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, Kardec vai trazer lá as 10 leis. Vai falar da lei de produção, lei de observação, lei de progresso, oração, o casamento, tem vários assuntos dentro dessas leis. E aí, qual é o livro que fala mais da moral, que é voltado mais para a moral? O nosso querido Evangelho. Então é muito interessante que a gente leia primeiro, que a gente entenda as leis, porque elas são gerais, para depois a gente entender o desenvolvimento dessas ideias. E aí, a quarta parte do livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. As ideias são desenvolvidas lá no livro do Céu e Inferno. Nossa, meus irmãos, uma opinião pessoal. Para mim, quem está passando pela dor do luto, que precisa às vezes até de estudar em grupo, estudar a doutrina espírita, comece pelo livro do Céu e Inferno. Partindo do pressuposto de que já leu o livro dos Espíritos, nessa quarta parte. É um livro que, pouco estudado, eu não vejo muita casa espírita falando no livro, ou exemplificando palestras, os estudos nesse livro. Mas é um livro fantástico. Por quê? A primeira parte dele, ele vai trazer inúmeras contra-ideias das ideias evangélicas e católicas para mostrar o posicionamento espírita a respeito da vida e da morte. Então é muito interessante porque ele vai mostrando no decorrer dos capítulos da primeira parte do livro do Céu e Inferno, ele mostra para a gente um ponto, onde é que está o céu, onde é que está o inferno, e a gente confronta para dentro da gente mesmo. Que esse nosso estado de espírito é que é o nosso céu e o nosso inferno. Então nós vamos ser felizes ou não
Então, a segunda parte do livro do Céu e Inferno são testemunhos. São testemunhos em nome, os Espíritos dão uma comunicação, e aí Kardec vai classificando entre espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas. E aí ele faz essa classificação compilando os depoimentos, encaixando nessa classificação dele. É lindo, porque quem está do outro lado e vem trazer para a gente mensagem, tipo assim, faz o que eu fiz, não. Olha, eu fiz isso, eu cometi esse erro, você não precisa mais. Então eles dão assim, depoimentos doídos, né? E ao mesmo tempo a gente vê esperança. Por quê? Porque tem depoimentos no livro na parte dos espíritos felizes, a gente vê que eles são felizes, é lá. Vê o que eles passaram aqui. Eles relatam. E aí eles mostram para a gente que vale a pena. Vale a pena cada sofrimento que a gente passa aqui, com resignação, com fé, com esperança, com firmeza nas promessas de Jesus. É muito lindo. Então, assim, fica aí a dica, tá, de leitura. E para a gente entender como que funcionam aqui as obras complementares. O livro dos Espíritos, Kardec decodificou e vem as obras de Chico, com Emmanuel. Então tem uma correspondência. Quando vocês forem ler o livro Religião dos Espíritos, vocês vão ver que cada capítulo é independente do outro, não é uma sequência de ideias, né? Cada capítulo traz um capítulo tal e tal. Aquela referência, antes de entrar na mensagem de Emmanuel, se refere ao livro dos Espíritos, no livro Religião dos Espíritos. Então existe uma correspondência. Emmanuel, ele traz mensagens, ele desenvolve as suas ideias, traz mensagens no livro Religião dos Espíritos, relacionado ao livro dos Espíritos. E aí ele tem as correspondências. A Gênesis tem correspondência com o livro O Consolador. O livro dos Médiuns tem correspondência com o Cenário dos Médiuns. O nosso querido Evangelho com o Espírito da Verdade. O livro do Céu e Inferno com Justiça Divina. E aqui fica o título de sugestão de leitura, as 16 obras da série de André Luiz, a coleção A Vida do Mundo Espiritual, vale a pena estudar. Para quem acha que espírita não é Bíblia, para quem acha que o espiritismo não tem base bíblica, lê do engano. Nós temos aqui 5 obras de inúmeras mensagens de Emmanuel, pensando trechos da Bíblia e trazendo o viés espírita para cada mensagem pequena que está na Bíblia. É muito lindo, são livros de leituras curtas que a gente recomenda para um culto do Evangelho no Lar, por exemplo. Aqui, só para ilustrar os romances históricos de Emmanuel, que quem já leu sabe que é imperdível, né? Trazendo aí personagens, ele traz histórias da vida dele também. Em cada livro desse aqui, ele tem o Emmanuel aparece como uma encarnação dele, e aí a gente vê o todo, né? Que beleza de como é quão grande a misericórdia de Deus, porque por pior que seja o erro que a gente comete, essas obras mostram para a gente de um jeito, que nós não estamos perdidos, né? Isso no decorrer de toda a codificação, essa mensagem ela vem implícita. Não percamos as nossas esperanças. O erro faz parte do nosso erro e a gente tem condições de consertar, apesar de todo o sofrimento. Aqui, por que então? Não, vamos ver a questão. O livro dos Espíritos. Lá na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos na consciência. Então, só por aqui, eu já tive muitas conclusões. Se a lei de Deus está na consciência, tem algum ser humano que não tem? Tem algum ser humano que não tem consciência? Às vezes a gente acha que não, mas ele tem. Não está adormecida, está renitente, ele é um espírito rebelde. Mas, como filhos de Deus que nós somos, nós guardamos
generoso e bom, a gente já traz isso em nós, há traços disso em nós. Basta as experiências da vida nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência e a nossa vontade. Tá certo. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de revelar? Para que essa trabalheira toda dos espíritos no decorrer dos séculos se estava tudo dentro da gente? Ele tem sincera e menosprezada. Deus quis que ela fosse lembrada. Só para isso. Lembrar não é nem aprender, não é nem assim começar do zero. É lembrar algo que a gente já sabe e que a vida nos proporciona situações para que a gente desenvolva esse amor e essa bondade e essa inteligência. Qual é o meio mais prático e eficaz de melhorar essa vida e resistir ao afastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então, meus irmãos, tão importante quanto a gente saber qual é a comida que a gente gosta, qual é a tolerância alimentar que a gente tem, a nossa cor preferida, como a gente gosta de se vestir. Isso são questões individuais, inerentes à personalidade de cada um, mas é muito importante também que a gente saiba em que meio nós estamos inseridos. Quais são as leis que regem as nossas vidas? Porque na medida que eu conheço as leis divinas, eu traço melhor as minhas escolhas. Hoje eu estou escolhendo a roupa que eu uso, amanhã eu posso escolher a minha encarnação. Será que eu vou poder vencer aquela prova? Ou vai ser uma encarnação dura demais e eu vou desistir do caminho? Como é que eu gosto de tomar um remédio? Em dose cavalar ou por etapa? Como é que eu lido com o sofrimento? É lamuriano ou é resignando? Então, saber quais são as leis que nos regem nos ajuda muito nas nossas escolhas diárias. Aqui, dá tempo ainda? Não, né? Se quiser eu pedir e coloco depois. Você tem como passar a produção depois? Eu passo. Então tá, porque eu tenho realmente não permite, né? Mas assim, fica aqui a título de sugestão. É um vídeo do Raul Teixeira. Ele fala da preocupação, é um vídeo de 2014. Ele fala da preocupação de livros em massa psicografados. O fato de um livro ser psicografado não quer dizer que é escrito, ok? Essa informação é muito importante para nós. Como é que eu posso me aventurar num livro que veio de um espírito que vem colaborar conosco, trazendo mensagens, estimulando fé e esperança, mas se eu não tenho uma obra básica pronta em mim? Como é que eu posso construir um edifício e escolher alicerce? Ah, bom. Então fica aqui só esse alerta, no sentido de vamos estudar. O que dizer sobre a recente publicação em massa de obras psicográficas? A questão da proliferação das obras, ela corresponde a esse momento espertalhão, porque passa o mundo e porque passa o nosso Brasil. E o movimento espírita, pela qualidade dos espíritas, não poderia ficar indene a essa invasão. Os espíritas costumamos ser muito generosos com o chapéu do espiritismo. Temos aceito tudo que aparece. E por que isso, meus irmãos? Temos que lavar essa roupa suja. Uma vez que estudamos pouco o espiritismo ou nada, ficamos sempre atrás de novidades. É como quem assiste a novelas. A gente quer sempre ver o próximo capítulo e ver como é que acaba. Mas isso não tem raízes. No momento em que os espíritas se respeitarem mais e conhecerem a doutrina espírita, eles próprios serão os avalistas dos livros que saiam, retirando-os de circulação ou dando-lhes ênfase. Enquanto as pessoas desconhecerem
o que é que orienta a doutrina espírita, tudo que cai na rede é peixe. E quanto mais descomprometido seja o livrinho, o romancinho, mais o povo gosta. Porque também não faz nenhuma solicitação moral. Não nos leva a nenhuma mudança, não nos cobra nenhuma mudança. Então, uma medida de fuga é também gostar dessa literatura descompromissada. Nós todos temos sido responsáveis por essa chuva de lodo sobre a nossa literatura espírita. Todos nós, que damos lucros exorbitantes, os clubes de livro que não têm tido respeito com o espiritismo, na sua maioria, eles querem botar livro todo mês o mais baratinho, para cobrar mais caro e ter lucro dos seus assinantes. Então eles não examinam os livros. Duvido muito que os donos, os responsáveis por círculo de livros, de leitura, de clubes, leiam as obras que eles mandam para o povo ler. O que interessa é quanto vende e quanto ganha. Então é óbvio que o espiritismo tem sido vítima dos espíritas de má qualidade, como temos sido nós. Respeitamos as grandiosas exceções, mas a massa dos espíritas tem gostado dessa coisa sem compromisso. A literatura clássica do espiritismo ninguém conhece mais. Delane, Denis, Flammarion, Botsana. Muita gente nunca ouviu falar neles. As obras de Allan Kardec, pelo amor de Deus. Muita gente conhece o Evangelho de Abrir ao acaso na hora do culto e lê o pedacinho, mas nunca de estudar de cabo a rabo. Então, nós estamos abrindo o nosso movimento a esse surto de loucura. E depois ficamos aflitos. Mas vamos pensar qual tem sido a nossa contribuição para a elucidação geral, para a elucidação nossa. Kardec é muito claro ao dizer que se uma obra tiver um ponto duvidoso, toda a obra está comprometida. Do mesmo modo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas nós achamos sempre que é falta de caridade denunciar a falcatrua. Então, não temos o que reclamar. Nós estamos tendo o que merecemos ter. Pela nossa invigilância, pela nossa inoperância, pela nossa inconsequência, pela preguiça de estudar o Espiritismo. E os invasores são agressivos. Quem tem livraria espírita me diz sempre, eles ligam, eles passam dezenas de e-mails, eles querem vender aquele produto, até que as livrarias compram. Bastaria não comprar. Enquanto a gente não conhecer a obra, não compra. Conheço pelo Brasil umas poucas federações, não passam de 5 na mão, que tem um corpo de companheiros. Não precisa muito, 3 para desempatar, companheiros de bom senso, para ler essa livrarada que chega das editoras. Eles leem, um passa para o outro, ou cada um tem um, anota o que for para anotar, e a federação decide se vai vender, se não vai vender, se vai comprá-los, se não vai comprá-los. E pronto. Ninguém briga com ninguém, mas defende o seu território. Porque uma pessoa que compra uma obra de má qualidade no centro espírita, sai jurando que aquela obra espírita foi comprada no centro. E por que um centro espírita vende obra de má qualidade? É porque ele também é de má qualidade. Não há nenhum sentido nisso. Se é só para ganhar dinheiro, a gente põe acarajé, põe caruru, põe não sei de quê, e vende, dá mais dinheiro e o povo come e se alimenta melhor. Então, cabe-nos aos espíritas, e não aos evangélicos, não aos católicos, não aos budistas,
ter cuidado com aquilo que estamos incrementando no nosso movimento. É graças à nossa acomodação intelectual que a aventura está surgindo no nosso arraial. Lamentavelmente. Logo, particularmente, eu sempre evito de tanger essa questão, porque ninguém gosta de ouvir. Somos nós, temos sido nós, os responsáveis por essa proliferação de má qualidade na nossa literatura espírita. Bastaria que nos nossos grupos de estudos nós começássemos a trazer à tona, em torno do Kardec, os clássicos, os livros da mediunidade séria, que Chico nos deixou, que Ivone Pereira nos legou, que Divaldo vem recebendo há 60 anos, para que nós tivéssemos um respaldo à orientação kardeciana. Mas tenho visto livros, meus irmãos, tem me chegado ao contato, às minhas mãos, em que o mentor espiritual conta piadas pornográficas. E o mentor espiritual dá banana para os outros espíritos. Mentor. Então o que vai esperar do povão? Um confrade me mostrou um livro em que o autor do livro, benfeitor, autor do livro, benfeitor entre aspas, descreve as coxas morenas de uma mulher como se estivéssemos lendo uma revista pornográfica. Ele descreve com detalhe os meneios da coxa. Agora, onde é que descrever os meneios de uma coxa de mulher é espiritismo? É literatura espírita? Então a pessoa acaba de ler aquela página, está tão excitado sexualmente como se tivesse lido uma revista pornográfica. Não foi ninguém que me contou. Eu vi. O livro estava na minha mão. E o dirigente espírita mostrando, Raul, vê se isso é possível. Eu digo, tanto é que está aí na sua mão. O que não é admissível é que isso tenha acesso ao nosso movimento. É que isso seja comprado pelas instituições espíritas. Nós deveríamos fazer a barreira, sem brigar com ninguém. Nós somos espíritas. Então vamos ver o que é obra espírita. Para que um livro seja espírita, não basta ele ter sido mediúnico. Tem muitos espíritos do mal escrevendo. Há muito obsessor escrevendo. Ele tem que estar apoiado, assentado na codificação. Se não estiver respaldado na codificação, nenhuma obra será uma obra espírita. Ainda que seja espiritualista, ainda que seja mediúnica. Mas nós, os espíritas, precisamos ter consciência disto. Não ir atrás do livrinho baratinho de R$2. E nem todo livro ruim é baratinho de R$2. Também eles são ousados, eles cobram bem caro. Para zombar da gente. Aliás, de quem compra. É só ter cuidado. Montar a barreira natural do exame, como recomenda Kardec, examinar. Mas o povo tem uma preguiça de ler, fenomenal, vai examinar o quê? Ah, deve ser bom, põe lá para vender. Não, esses vão vender bastante. Então pronto, é um comércio como outro qualquer, de má qualidade. Vamos ter esse cuidado, meus irmãos, porque essa responsabilidade nos pertence. Nós, os espíritos. Ah, vai fazer o índice proibitório? Não. Índice proibitório é se a gente pusesse o nome de todas elas e publicasse. Nós vamos frear a entrada delas em nossa casa. Que eles vendam onde quiserem.
é muito importante os espíritas assumirem posição. Senão nós vamos ficar essa coisa chata. Essa coisa, não, é falta de caridade. Quer dizer, a falta de caridade é a gente denunciar o mal. Mas não é falta de caridade o espalhamento do mal no meio popular. Então nós estamos mordendo a cauda. Estamos nesse círculo vicioso em que o mal é querer o bem. Temos que ter bom senso para ajudar a saúde do nosso movimento espírita. Então, só para explicar para nós, uma mensagem final aqui. Se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, pode pela ciência. Mensagem de Kardec. Tamanha convencimento, a convicção e a certeza de que ele estava fazendo era verdade. Então fica aqui, meus irmãos, essa mensagem para a gente poder refletir e estudar mais. E que Jesus continue abençoando todo o nosso planeta Terra e a vida de cada um.